Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo desta quarta-feira, uma quarta após uma vitória importante do Vasco sobre o Marcílio Dias, vitória que deu a classificação do Gigante da Colina à segunda fase da Copa do Brasil. E nesta quarta iremos trazer aqui a vocês, neste Fala Gigante, informações importantes sobre o pós-jogo. Vamos falar sobre o desempenho da equipe ontem diante do Marcílio Dias. Vamos trazer também números de alguns atletas que evidenciam mais do que nunca como o Vasco hoje, dentro do seu elenco, tem bons jogadores. Necessita-se de reforços, até porque, dependendo dos nomes que chegaram à colina histórica, o torcedor poderá passar de pensar em 2024 calmo, tranquilo, sem preocupação, para o 2024 pensando em coisas grandes. Além disso, vamos falar também, é claro, sobre mercado, pois a novela André Silva segue a todo vapor. Para quem achou que ontem foi dado um ponto final nessa novela entre Vasco, André Silva, São Paulo e Vitória de Guimarães, esse ponto final ainda não foi dado e a gente vai trazer aqui informações a vocês. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família, caso ainda não nos conheça. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã em ponto, diariamente. Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito aí com você, com o seu apoio, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Começar aqui, é claro, né? Este Fala Gigante, falando primeiramente aqui informações sobre mercado da bola, porque temos novidades a trazer aqui a vocês sobre a novela André Silva. André Silva, né, um atacante brasileiro de 26 anos de idade, atleta que nesse momento veste a camisa do Vitória de Guimarães, clube do futebol português, e vem se tornando um dos grandes destaques, inclusive, da Liga de Portugal. Um atleta em que o Vasco chegou a um acordo com o clube de Portugal para conseguir a compra dos direitos econômicos. O Vasco foi primeiramente, diretamente, né, ao Vitória de Guimarães para chegar a um acordo com o clube, chegou aos valores ideais entre as partes, valor de 4 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda nesse momento algo em torno dos 21 milhões de reais. O Vasco levou esse valor ao grupo norte-americano, a 777 deu aval para o investimento e no momento que o Vasco foi avançar nas tratativas com o jogador, o Vasco viu ali uma situação complexa, pois o São Paulo já havia fechado um acordo com o atleta. Ou seja, o Vasco fechou um acordo com o Vitória, o Vasco conseguiu a liberação da verba junto ao grupo norte-americano, porém não fechou com o próprio jogador. Enquanto o São Paulo, o clube paulista, fechou com o André Silva. Nesse momento há um acordo sim entre São Paulo e o atacante brasileiro de 26 anos de idade. De acordo com informações que tivemos nessa parte da tarde de hoje, o André Silva conseguiu ser persuadido pelo São Paulo devido ao projeto Libertadores. São Paulo, nesse ano, depois de algumas temporadas, volta a disputar a maior competição do continente sul-americano. E o São Paulo utilizou exatamente essa competição como fator para tentar trazer André Silva ao tricolor paulista. André Silva se viu muito encantado. De fato, nesse momento, entre Vasco e São Paulo, o desejo do atleta é vestir a camisa do clube paulista. É um desejo grande do jogador disputar a Copa Conmebol Libertadores. O André Silva nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele teve uma curta passagem pelo Internacional nas categorias de base e nunca vestiu a camisa de um clube profissional aqui no Brasil. A sua carreira foi feita toda no continente europeu, principalmente, né, em Portugal. E nesse momento ele vê uma oportunidade de voltar ao seu país de origem, voltar ao Brasil depois de alguns anos e já voltar ao Brasil disputando uma Libertadores, vestindo a camisa do São Paulo, que nesse ano vai ser um clube que vai disputar Copa do Brasil, vai disputar Campeonato Brasileiro e não apenas disputar, como tentar a conquista desses títulos. Então o projeto do São Paulo empolgou. Porém, qual é o grande problema nesse momento?
Informações tivemos nessa parte da tarde de hoje, através de uma apuração do blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, ou seja, né, um jornal muito confiante, quando querendo ou não querendo, né, vê-se notícias do jornal O Globo, do GE, a gente tem que entender a veracidade e a seriedade das apurações. Informações dadas é que, nesse momento, o presidente do Vitória de Guimarães de Portugal, o clube que detém os direitos econômicos de André Silva, não está convencido de realizar a venda parcelada do atacante ao São Paulo. Qual é a situação? Lembra que a gente falou que o Vasco chegou a um acordo com o Vitória e o São Paulo chegou a um acordo com o André? Exatamente isso, torcedor vascaíno. O São Paulo ainda não conseguiu chegar a um acordo com o clube português. O acordo do São Paulo foi diretamente ao atleta, mas junto ao Vitória de Guimarães ainda não há um acordo entre as partes. São Paulo quer uma compra parcelada, o Vitória quer uma venda à vista. E como a gente acabou de trazer aqui a vocês, através da apuração do jornalista Diogo Dantas, presidente do Vitória de Guimarães não está convencido de vender o André Silva a São Paulo por um valor parcelado. E exatamente por esse motivo, o Vasco da Gama ainda está no páreo. Um ponto final ainda não foi dado. Sabe aquele 99% tem chance sim de fechar, mas 1% que ainda resta de não fechar, é nele que o Vasco da Gama se agarra? É essa a situação do atacante André Silva. O Vasco não saiu totalmente da negociação. É claro, o Vasco entende que a possibilidade é real e iminente do André Silva vestir a camisa do São Paulo, porém, enquanto o contrato não for assinado, o Vasco vai seguir de olho no jogador. Nos próximos dias, de acordo com informações que tivemos aí através dessa apuração do jornalista Diogo Dantas, haverá aí o desempate entre a visibilidade tricolor, ou seja, o projeto do São Paulo para André Silva, ou a solidez financeira do Vasco da Gama diante da proposta ofertada ao Vitória de Guimarães. Expectativa aí que até o final dessa semana a situação venha a ser resolvida. Porém, o ponto final ainda não foi dado. E é aquilo, né? Enquanto ainda há 1% de chance, a 99% de fé. Se o Vascaíno quer ver o André Silva dentro da colina histórica, é exatamente nesse 1% de fé que terá que se agarrar. Ainda nada foi fechado, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Porém, Vascaíno, se fechar a contratação do André Silva, no caso o São Paulo, informações que o próprio Diogo Dantas confirmou, o Vasco vai atrás de Breno Lopes. Hoje a possibilidade é real de que, caso o Vasco da Gama não consiga a contratação do André Silva, Breno Lopes volte aos holofotes da colina histórica. A expectativa é gigante de que o atacante nesse momento retorne aí aos bastidores, né, do CT Moacir Barbosa. A gente do Breno hoje é o André Cury, um empresário que tem uma abertura muito grande nesse momento dentro do Vasco da Gama na gestão Alexandre Matos. Já tinha, né, na última temporada, quando colocou o Praxedes no Vasco, ajudou, né, o Ramon Dias a trazer o Praxedes ao Cruz Maltino, trouxe o próprio Ramon, André Cury intermediou a chegada do Ramon, André Cury intermediou a chegada do Medel ao Vasco da Gama. Hoje o André Cury é o empresário também do David, atleta que marcou o gol ontem diante da equipe do Marcelo Dias pela Copa do Brasil. Então é um empresário muito influente no Vasco da Gama. Nesse momento acredito que até positivamente está tentando sim persuadir. A mesma palavra que a gente utilizou para o André, vamos utilizar agora para Breno Lopes. Persuadir o atacante palmeirense a fechar com o Vasco da Gama. O André Cury hoje intermedia sim o negócio entre os clubes para viabilizar a operação no mesmo valor que o Vasco da Gama pagaria por André Silva. A empresa norte-americana chegou a vetar o investimento do Vasco pelo atacante Breno Lopes, mas estuda sim rever essa situação, até porque a janela se fecha dia 7 e o Vasco hoje vê uma grande necessidade de trazer reforço. Então, no apagar das luzes, tem que trazer o que resta. E o que o Vasco da Gama vê como uma boa oportunidade de mercado nesse momento é, de fato, o atacante palmeirense. 21 milhões de reais, acho um valor muito alto. Porém, com todo respeito, é melhor ter alguém do que não ter ninguém. A gente, é claro, vai ficar de olho, vai ficar ligado. Até a noite ou amanhã essa situação do André Silva deve sim se resolver. A gente vai estar trazendo sempre as novidades a vocês. Caso se resolva a favor de São Paulo, o Vasco deve voltar às suas forças ao Breno Lopes. Para continuar o vídeo aqui, né, no nosso canal, vamos falar agora sobre esse elenco do Vasco da Gama, que inclusive nessa madrugada de hoje desembarcou no CT Moacir Barbosa. O elenco chegou ao Rio de Janeiro quando o grupo, né, o elenco chegou no aeroporto aqui da cidade carioca. O ônibus do Vasco da Gama estava à espera do grupo, indo em direção diretamente ao CT Moacir Barbosa. O grupo Cruz Maltino chegou ali no CT por volta das 5h30 da manhã. Alexandre Matos, inclusive, colocou uma imagem, né, de madrugada ainda, chegando no CT Moacir Barbosa. O Vasco, nesse momento, aguarda
do adversário de Água Santa e Jacuipense. Esse jogo acontece hoje às 8h30 da noite, então por volta das 10h30 já teremos aí a definição de quem será o próximo adversário do Vasco da Gama. Essa partida vai acontecer no primeiro semestre, na primeira parte, né, na primeira quinzena do mês de março, ou seja, essa partida entre Vasco da Gama e Jacuipense ou Água Santa acontecerá ou no 5, 6, 7 da próxima semana ou no 12, 13, 14 da outra semana do mês de março. Também um jogo único, porém essa partida será na casa do Vasco da Gama. Vitória classifica o Vasco, vitória do adversário classifica o adversário, empate, penalidade máxima. Então, de olho aí, né, nessa partida que acontecerá hoje entre Jacuipense e Água Santa, pois de lá sairá o adversário do Vasco da Gama. Então o Vasco tem já os seus confrontos definidos. Teremos aí na primeira ou na segunda quinzena, muito provavelmente na segunda quinzena, né, de março, Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil. Teremos nesse próximo domingo, né, Vasco da Gama e Portuguesa às 6h10 da tarde em São Januário. E nessa parte da tarde de hoje, a FERJ divulgou os horários não, né, melhor dizendo, divulgou a tabela das semifinais do Campeonato Carioca. A gente vai deixar para trazer isso a vocês do vídeo da parte da noite, lá no Boa Noite Gigante. Até porque a gente vai trazer com todos os detalhes, trazer até um melhor momento, né? Uma melhor análise do que poderá acontecer nesse final de semana e qual será muito provavelmente o adversário do Vasco da Gama nessa semifinal de campeonato carioca. Inclusive para o jogo de domingo entre Vasco da Gama e Portuguesa, até o momento, 15 mil ingressos emitidos, expectativa de novamente Caldeirão lotado, abarrotado e a torcida empurrando o Vasco da Gama em busca de mais uma vitória. Prosseguindo aqui com o vídeo, torcedor, vamos falar sobre números aí dos profissionais que nesse momento trabalham no Vasco da Gama e evidenciam mais do que nunca como o Vasco hoje tem um grupo bom, porém que, caso viesse a ser qualificado, teria um ano de 2024 até sonhando muito mais alto do que nesse momento o torcedor vascaíno sonha. Primeiramente, sobre Ramon Dias. Ontem o Ramon chegou ao seu 35º jogo no comando do Vasco da Gama. São 35 partidas, 17 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, um aproveitamento 57%, 46 gols marcados, 36 gols sofridos e 14 jogos sem sofrer gols. Importante lembrar, né? O Ramon estreou numa partida contra a equipe do Atlético Paranaense, dentro de São Januário. Logo após enfrentar o Atlético, derrotado em São Januário, o Vasco foi até São Paulo enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, também derrotado, e depois voltou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Grêmio em São Januário, onde conseguiu a sua primeira vitória no terceiro jogo apenas no comando da equipe. O Vasco vinha de um momento muito mal emocionalmente, o que se explica, né, essas duas derrotas, consecutivas de Ramon logo nas suas duas primeiras partidas. Então eu nem conto muito essas duas primeiras vitórias. Para mim, o aproveitamento de Ramon é muito melhor do que esses 57%, né, no recorte geral. O recorte do Ramon deveria ser até menor, apenas ali pegando o segundo turno. Foi quando ele começou a realmente entender melhor o elenco do Vasco e dar liga ao grupo. Esse ano foi apenas uma derrota para a equipe do Nova Iguaçu, um aproveitamento muito bom de Ramon Dias sobre o comando do elenco Cruz Maltino, que evidencia que poderemos sim ter um ano de 2024 muito bom pela frente. Falando em um atleta muito polêmico aqui agora, quero falar sobre Rossi. O Rossi também, por incrível que pareça, tem números bons, torcedor vascaíno. O Rossi, nesse momento, tem 7 partidas como titular. São 16 jogos no total, porém apenas 7 jogos como titular. E nesses 7 jogos como titular, vestindo a camisa do Vasco da Gama, o Rossi, simplesmente, ele mesmo, o Búfalo, tem números que impressionam. Pois em 7 partidas como titular, Rossi marcou 1 gol e deu exatamente 5 assistências. Números muito bons para um atleta que é tão criticado pelo torcedor. Ontem, no pós-jogo, até eu mesmo critiquei, né, o Rossi. Mas os números não mentem e os números do Búfalo com a camisa do Vasco da Gama são números muito bons. E só para fechar, né, este Fala Gigante, é claro, não poderíamos deixar de falar sobre ele. O grande craque desse elenco Cruz Maltino após Dimitri Payet, que é Pablo Verratti. Ontem o atleta marcou mais um gol. Com esse gol marcado, ele chegou ao seu 17º gol com a camisa do Vasco da Gama e já é um dos 10 maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco da Gama. Nesse momento, Pablo Verratti aí está exatamente com o mesmo número de gols do uruguaio Danilo Menezes, que atuou no Vasco da Gama entre os anos de 1965 a 1971 e tem exatamente o mesmo número de gols, 17. Acima de Danilo Menezes temos Riascos na 7ª colocação com 20 gols marcados, Hugo Lamiana
com 25 gols marcados, argentino. Temos também Petkovic marcando aí a quinta colocação com 28 gols. Alfredo Gonçalves, argentino, que atuou entre os anos de 40 e 42 com 29 gols. E ali o trio de ouro, né? Silvio Parodi, paraguaio, 37 gols. Cano, argentino, 43 gols, muito gol, né? Que o Cano fez aí com a camisa do Vasco. E Vila Doniga, um dos maiores ídolos estrangeiros aí com a camisa Cruz Maltina, com 83 gols marcados em 4 anos com a camisa Cruz Maltina. Então o Pablo Verratti está aí chegando perto da marca, pelo menos aí de Duvivier Riascos, que tem 20 gols. Verratti já tem seus 17, muito provavelmente ultrapassará aí até o final desse mês de março o colombiano. Será que chega em Vila Doniga? Fica a dúvida se Verratti aí poderá escrever essa linda história com a camisa do Vasco da Gama. Gols, ele não vai parar de marcar. E é louco, né? Como nessas últimas partidas o argentino tá balançando as redes. As 4 partidas iniciais de Pablo Verratti com a camisa do Vasco após os jogos que aconteceram lá no Uruguai, Verratti não marcou nenhum gol. Nenhum gol. Após ele ficar de fora daquela partida lá em Manaus contra a equipe do Audax, se recuperando da lesão na costela, ele retornou e está marcando gol em todos os jogos. Os últimos 3 jogos de Pablo Verratti são 4 gols marcados e 1 assistência. Que loucura! Foi o que o próprio Emiliano falou, né? Após o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, o clássico dos milhões do Maracanã, o Emiliano em entrevista coletiva chegou a dizer: o Verratti hoje não desempenha 30% daquilo que ele pode, pois está com uma lesão na costela. E parece que de fato não era mentira, muito pelo contrário, era mais pura verdade. Foi o Verratti ficar no jogo de fora, se recuperar da sua lesão na costela e agora voltar a desandar a fazer gols. São 3 jogos, 4 gols marcados e 1 assistência. Números muito bons aí do atacante, em camisa 9, argentino, que tem tudo para fazer um grande ano com a camisa do Vasco da Gama. Agora de contrato renovado, valorização salarial que quase dobrou o salário do atacante e agora, né, é esperar aí o que poderá acontecer. Será que o ano de 2024 vai ser bom para o argentino? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta quarta-feira. Voltaremos já aí com o nosso Boa Noite Gigante e contaremos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.